Foi. Oi, gente. Boa noite. Feliz estar com vocês. Ó, se inscreve. Gente, olha que não é esse presente. Ó, lindos, né? Do nosso desenhista. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Estou muito feliz com a interação de vocês nas redes sociais. Estou aprendendo mais coisas para a gente poder interagir mais, entendeu? E olha só! E aí a gente vai fazer muito sucesso aí. Mas, gente, isso é muito importante para o projeto. Eu acho que a gente está num projeto popular, gratuito. Então, isso é muito importante. E é importante também aproximar os pais de vocês, né? Um monte de pai me curtiu lá, me seguiu. E eu curti de volta, comentou. Então, assim, muito legal ter vocês lá na minha rede. É importante ter vocês, ter os pais de vocês, tá bom? E ter a interação de vocês. Então, quem ainda não curtiu o vídeo, não compartilhou, faz isso lá pela gente, porque é importante para o projeto, para mim e para todo mundo. Tá certo, gente? Por isso também, a gente não com a gente. E, gente, e eu queria falar para vocês que hoje, pensando em vocês, né, preparando a aula, eu lembrei, e aí eu queria deixar até isso gravado mesmo, já que vai estar, vou mandar depois esse pedaço dessa gravação para ele. Eu tive um aluno muito especial que ficou na minha vida quando eu trabalhei numa escola que estava dando aula para o Colégio Naval. E hoje eu tenho esse aluno aprovado na Unitar. E aí, hoje eu até sei que procurei ele lá no Instagram, porque ele me segue, eu sigo ele. E eu procurei ele lá no Instagram para dar uma palavra com ele, perguntar para ele como que tá, que ele vive postando lá fardado, todo direitinho. Eu falei assim, vou procurar saber como que é a vida dele, a rotina dele. E quem sabe ter uma oportunidade de apresentar ele para vocês, sei lá, com uma live, com alguma oportunidade, assim. Então, foi um aluno meu num outro curso, né? Mas foi um aluno assim, especial, um aluno participativo, um aluno que a gente tem vídeos, interações ali, eu tenho guardado memórias, fotos com ele, que eu dizia que ele era meu filho. E aí, que legal lembrar disso hoje. E aí eu queria dizer para vocês, gente, que as pessoas passam pelas nossas vidas e elas nos marcam. E eu fico até emocionada de falar isso, porque elas nos marcam positivamente. E elas trazem, e isso é um fruto, né, do meu trabalho, com certeza, mas é um fruto que deu certo, uma coisa, algo que ele queria se realizou. E assim também pode ser na vida de vocês também. Então, hoje eu queria iniciar a aula, né? Não tem nada a ver com o nosso assunto, mas eu queria iniciar a aula dando essa palavra de incentivo para vocês. Eu queria também deixar isso registrado, porque como o vídeo foi algo de brincadeira, parece, né? Pode ser suar de alguma forma, que a gente está só brincando, mas a gente, na verdade, está atraindo vocês para brincadeira, mas também para algo muito importante, que pode e que vai, né? Em nome de Deus aí, dá muito certo e vai ser um fruto muito legal. Então, eu queria, boa noite, então eu queria incentivá-los a aproveitar a onda aí da curtida, do bom momento. A gente queria que vocês aproveitassem a onda aí do bom momento da curtida, da interação, da rede social, mas que vocês também aproveitassem as coisas do estudo, né? Então, nas minhas redes não tem só brincadeira, tem também algumas coisas lá de matemática e muitos outros professores, colegas mesmo, trabalham isso. Então, assim, ficou com alguma dúvida, a gente procura essa informação, procura usar as redes sociais, não somente como essa interação de brincadeira, mas também de estudo, tá bom? Como uma fonte de procurar conhecimento. Tá certo, galera?
Dito isso, vamos para a nossa aula. Hoje nós falaremos sobre regra de 3, simples e composta, e sobre porcentagem. Eu acredito que alguns de vocês, ou a maioria, já tenham visto sobre regras 3 simples. A composta talvez também, mas eu acho que pode ter visto de uma forma mais rápida. E aí, a gente também, vou aproveitar para falar isso, eu e a Isa vamos conversar essa semana do feriado para a gente trazer algumas coisas nesse feriado, aproveitar que, né, não teremos aula, mas que a gente vai trabalhar exercício com vocês, tá? Exercício. Então, quem não fez a lista ainda, procura fazer. Por quê, gente? Olha aqui. Vai ter um forms, vai ter umas perguntas lá que eu e a Isa vamos programar e a gente vai perguntar para vocês quais são as dúvidas de vocês na lista. E não vai ser assim tudo, não, porque não vai ter nem essa opção, entendeu? Não vai ter essa opção. Vai ter que ser assim, tipo, uma questão ou outra, tá? Vocês vão ter que votar em algumas questões, no máximo 2, certo? E aí, olha só, vocês vão ter que votar lá. E as questões mais votadas a gente vai trazer em aula. Mas, para isso, vocês precisam fazer. Porque não é para votar aleatoriamente. Porque, olha só, se você não tentar fazer a lista, você não vai saber onde está a sua dúvida. Tá? Então, tenta. Aí, por exemplo, vou fazer a lista sobre, sei lá, dízima periódica. Que eu não teve uma aula dessas aí, tipo, a 2, a 3, sei lá. Eu falei sobre isso. Boa noite, sua cadeira. Aí, olha só. Digamos que seja sobre dízima periódica. O que você vai fazer? Você vai assistir a aula de novo sobre dízima e vai tentar aprender lá o que está falando para depois você tentar fazer exercício. Se mesmo assim você ficar com dúvida, aí você volta lá o que você está com dúvida naquela questão. Tá certo, gente? Sim? O gabarito vai ser divulgado, mas também não vale olhar o gabarito e achar, entendi já o gabarito e tá bom. Se você teve muita dúvida para fazer o exercício, é porque tem alguma coisa ali que precisa ser explicada. E você volta lá para a gente poder saber e trazer na aula. Show de bola? Alguém tem alguma pergunta? Dito tudo isso que eu falei? Não? Então vamos. Alguém tem pergunta aí no online? Quê? Não entendi. Era o sumário só. Nem essa daqui eu acho que eu vou usar. Mas como a aula fica lá para vocês, aí quando vocês estão estudando, é legal vocês lerem aquelas coisas. Mas ali é melhor a gente ir direto para o próximo. Vamos só relembrar uma coisa, ó, antes de falar ali do que está ali no par, ali no outro, eu vou falar sobre. Hoje em dia vocês não? Vocês. Vou falar sobre razão um pouquinho e sobre proporção. Vamos só relembrar isso daqui, gente. Lembra que razão é uma divisão entre 2 números, certo? Então, ó, quando a gente tem uma divisão entre 2 números, tipo A e B, a gente tem uma razão, ok? Sempre quando a gente fala de o A, vem primeiro, né? No alfabeto e tudo mais. Então, por isso que ele ficou em cima, né? A primeira informação que é falada vem em cima e a segunda vem embaixo, certo, galera? E a gente também pode ter uma proporção. O que é isso? É uma relação entre 2 razões, ok? Então, por exemplo... Pode ser. Tudo bem. Então, a gente pode ter uma relação entre 2 razões, que vai ser uma razão que vai ser o AB e a outra razão vai ser o CD,
Certo, gente? E essas razões, elas conversam entre si. E aí, a gente sempre vai falar também de uma coisa importante, que é a grandeza, que eu acho que eu já falei em outras aulas aí. Talvez não tenha sido o tema da nossa aula, mas ela foi falada, né? Que é uma grandeza? É tudo que pode ser medido, tá, gente? Então, tudo que pode ser medido é uma grandeza, ok, galera? Aí, o que pode ser medido? Tempo, velocidade, distância, quantidade, né? Quilos, enfim. Tudo isso é uma grandeza. Essas grandezas, elas vão estar nessas razões e elas vão conversar entre si, certo? Não pode misturar uma grandeza com outra grandeza. Então, sempre, dica de ouro para a gente fazer regras 3 é separar as informações. Por exemplo, se eu estiver falando sobre operários e dias, eu vou separar. Em uma coluna, eu vou botar os números que representam os operários, e em outra coluna, eu coloco os números que representam os dias. Ok, galera? Eu nunca vou misturar essas informações. Exemplo, se eu falar assim, 6 operários constroem uma obra em 2 dias. Certo? Trabalham durante 2 dias. 10 operários fazem essa obra em quantos dias? Né? Aí está o X da questão, ok? O X da questão está nos dias, ok? Mas eu não posso misturar, por exemplo, eu falei 6 operários em 2 dias, ok? Então, dias tem que estar onde? Aqui, ó, na direção do 6, ok? E aqui, embaixo do 6, tem que ficar o 10, porque eu aumentei a quantidade de operários. Ficou claro isso? Outra coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte, das setinhas. E aí, você vai ver, tem gente que me pergunta isso, e já me perguntaram, nem foi no pré-militar, foi no pré-ENEM. Então, eu vou falar isso, porque pode ser que não seja uma dúvida de vocês, porque é um assunto mais atual para vocês. Ela achou tudo igual, viu? Um sinal de né? X vai dar 3,3, 3,3. Ai, mas eu não queria. Foi errado. Sempre é. Então, gente, mas presta atenção. Olha só. Nesse caso aqui, a gente vai pensar o seguinte, ó. Abaixou o tom de voz que faz. Vamos lá. Algumas pessoas já me perguntaram como que eu vou saber qual é a direção das setas. Sempre você vai meio que se perguntar, né? Quantos operários eu tinha? Quantos eu tenho agora? Então, é aquela questão, igual a gente já falou, sobre aonde eu estou e para onde eu vou, tá? Então, aonde eu estou? Estou aqui. Para onde eu vou? Certo? Então, aonde eu estou? 6 operários. Quantos operários tem na atual situação? 10. Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Então, a seta vai para cima. Ok, gente? Agora, ó, pergunta que você vai fazer. Se tem mais gente, a quantidade de dias vai aumentar ou diminuir? Diminuir. Ok, gente? Então, ela é inversamente proporcional. E aí, eu sinceramente não lembro se a gente já falou disso. Acho que já. Já? Tudo bem. E você deixou uma fração inversa, então, no sobre. Faltou até corrigir aquela última questão. Depois você passa para mim. Vamos, deixa, que aí o slide já não está aqui, já nem sei qual é, entendeu? Deixa para o Forms também. Tá. Já me lembra para a gente, quando organizar, aí eu boto no primeiro slide a resolução dessa questão. Aí vamos para a próxima questão que vocês mais votaram, isso a gente vai fazendo. A gente fez isso muito no pré-UED, deu super certo, entendeu? A gente fazia isso. Que aí, por exemplo, às vezes a aula acabava, aquela questão passava. Eu queria deixar justamente para o desafio da semana lá para eles fazerem. Aí a gente pegava, anotava. Aí a Pri,
que era da tiração. Aí ela sempre me lembrava, tipo, vamos fazer tal coisa. Aí a gente pegava e organizava. Tipo assim, eu deveria andar com o caderno e, tipo assim, agora já tô começando a misturar. Tipo assim, já dei aula lá no pré-ENEM e aqui eu já tô começando a misturar, porque eu já não sei o que eu dei, o que eu dei. Fora as escolas. Exato. Então, mas vamos lá. Uma relação diretamente proporcional. Dá uma boa relação aí, gente. O que é uma boa relação? O preço de uma gasolina e a quantidade de litros. Quanto mais caro, mais a precisa. É o preço da gasolina e o quantidade de litros de gasolina. Tá bom, entendi. Então, 1 litro de gasolina está a 6,09, né? E aí, se eu botar... Não, eu sei que não é... Mas aí, bota 6 e... Vamos arredondar, 6,05, certo? E aí, se eu pegar e colocar 20 litros de gasolina, quanto que eu vou gastar, né? Quanto que eu vou ter que pagar. Beleza. Isso é uma relação diretamente proporcional. Vamos lá. Deram um bom exemplo. Vamos lá. Se errar os números, é porque foi a pronto que é... Vamos lá. Olha aqui. Nessa daqui, uma relação diretamente proporcional é essa daqui, Eu tenho foi para 20, então eu aumentei, sim ou não? Setinha para cima. Se eu paguei 6,50 no litro de gasolina, se eu colocar 20 litros de gasolina, eu também vou pagar muito mais do que 6,50, certo, galera? Então, essa é uma relação diretamente proporcional, certo? Beleza. Aí, a gente vai falar uma outra coisa. Quando a gente fala, eu sempre falo isso, aqui eu sempre falo. Olha só, eu falei isso no pré-ENEM, vou falar isso para vocês também. Mas o pré-ENEM foi outro momento. Vou falar isso para vocês. A gente, de matemática, tem um monte de gente já diz, né? Que a gente já não é muito são da cabeça. Né? Quando a gente decide matemática, já não é muito tranquilo, entendeu? Não é uma pessoa muito normal. Quando a gente entra na faculdade, eles deixam a gente mais doido ainda. Entendeu? Por quê? Presta atenção. Olha só. Quando a gente vê um problema inversamente proporcional, a gente pensa assim, inversamente proporcional, inverter, certo? Mas existe a possibilidade da gente fazer a conta direto e dar certo, ok? Sem inverter, para a gente não fazer cruzar, ok? Então, toda vez que for inversamente proporcional, a gente pode fazer a conta direta. E toda vez que for diretamente proporcional, a gente faz inverso. Cruzado. A gente já pode inverter a segunda frase. Pode. Mas aí, antes de aprender, de falar disso, eu queria fazer essa parte. Falar sobre isso. Então, olha só que maluquice. Olha aqui. A gente vai dar um nó meio que no nosso raciocínio. Porque, a gente vê o inversamente, a gente pensa o quê? Cruzo. Mas não, a gente faz direto. E quando a palavra é diretamente, a gente cruza. Ok? Mas os professores já ensinam, né, direto a questão do inverter. Por quê? Porque quando a gente vai fazer regra de 3 composta, a gente precisa inverter. Senão dá ruim. Ok? Então, a gente precisa inverter. E o que acontece? Mas eu, particularmente, gosto de, quando é regra de 3 simples, fazer assim. Me confunde menos. Entendeu? Então, vamos lá. Não importa como você vai fazer. O fato aqui, você vai fazer isso daqui, 10x é igual a 6 vezes 2. 10x é igual a 12. X é igual a 12 dividido para 10.
x vai ser igual a 1,2. Ok, gente? Show? Tá. Se você fosse inverter, ó, só para vocês verem que a conta tá filmando aí. Pri, não, desculpa. Tá, tá certo. Falei dela e acabei. Ficou na cabeça. Ficou na cabeça. Desculpa aí. Vamos lá. Ó, se você quisesse inverter, você ia ter o quê? Ó? Você inverte a do x ou a outra, né? Tanto faz. Melhor essa. Então, o que você ia fazer aqui, ó? 10, 6, 2, x e cruzou. Percebe que a gente tinha a mesma conta de lá? Ó, a mesma conta. Tá? Ok? Então, tudo certo aí no online? Pergunta aí. Não quero sair disso daqui sem antes falar. Ok? Beleza. Agora, quando é diretamente proporcional, você já faz a conta cruzada. Então, você vai ter, ó, x é igual a 20 vezes 6,5. X é igual a 130. Ok? Tá certo? Beleza? Então tá. Eu acho que eu já falei disso. Então vamos lá. Quando eu aumento uma grandeza, a gente aumenta aí, a gente já direta. Pode mudar para cá, Pri? Ai, que coisa de falar. Vou falar pra Pri que você tá pensando nela. Aí, Eu gosto de você. deu certo. Não deu número periódico. Viu? Deu certo. Vamos lá, gente. Ó, quando a gente fala de grandeza diretamente proporcional, aí é o que a gente já falou acho que na semana passada um pouquinho, a gente vai dar, ó, toda vez que eu aumento uma coisa, eu aumento também ao outro lado. Se eu reduzir de um lado, eu reduzo também do outro. Então, todo mundo foi nessa, né? E inversamente proporcional é aquela questão de que quando eu tenho uma coisa aumentando, a outra vai reduzir. Se eu tiver a outra reduzindo, a outra vai dobrar. Ok? Sim? Todo mundo entendeu isso? Não entendi a parte do não. Tá. Então, vamos lá. Ó, vamos lá para o diretamente proporcional. Se eu estou trabalhando diretamente proporcional, que é a questão da... Aqui eu nem botei, né? Mas aqui é preto de gasolina e aqui é com litro, combustível, tá? Combustível. Então, por exemplo, ó, se eu tenho 1 litro de gasolina e eu pago 6,50 por esse litro de gasolina, se eu botar 20 litros de gasolina, eu vou aumentar o meu custo, certo? Aumentei a quantidade de gasolina que eu coloco, aumento o meu custo, certo? 2 setinhas para cima. Ou então o contrário. Por exemplo, quanto menos eu pinto, né? Menos o lápis eu uso. Certo? Quanto mais eu pinto, mais a ponta quebra, acontece várias coisas, eu preciso apontar mais do lado. Automaticamente, quanto menos eu faço alguma coisa, menos eu faço essa coisa, menos eu uso o material. Se eu faço mais, eu uso mais material. Correto, gente? Independente do que for, até o piloto. Certo? Tudo certo? Isso é o quê? Diretamente proporcional. Porque aumentei de um lado, aumenta do outro. Abaixei desse lado, aumenta do outro. Agora, quando os lados são inversamente, quando uma coisa aumenta e a outra reduz, aí é o exemplo que eu dei, por exemplo, dos operários. Quanto mais pessoas eu estiver trabalhando, entendeu? E menos dias aquela obra vai ficar feita, aquela situação vai acontecer. Quanto menos pessoas eu estiver trabalhando, mais tempo vai demorar para aquilo funcionar. Então, faz direto. Aí você vai direto. Se caso você precisar, você vai inverter alguma dessas frações, né? No caso que aqui, ó, eu peguei o 10, joguei para cima e o 6, joguei para baixo. E aí eu cruzo para fazer a conta. Se eu quiser fazer do jeito que a maioria dos professores vai ensinar, se eu ver na internet, vai ser dessa forma que ele vai ensinar inversamente proporcional. Mas no estudo das setas, você precisa saber fazer e fazer corretamente para você decidir o que você vai fazer depois na conta. Ficou claro? Sim?
Beleza. Agora vai pra cá. Gente, minha garganta está doendo muito. Aí, olha só. Ele tem uma situação aqui. Aí eu pedi, quando eu fui montar, Não, tá tudo. Graças a Deus. vamos lá. Quando eu fui montar, eu pedi para fazer a nível militar mesmo, para a gente poder, sei lá, trabalhar esses assuntos. Aleatoriamente. Nada a ver. Vamos lá. Munição. Ó, a grandeza é a quantidade de caixas. A grandeza é o total de projetos, certo? É uma relação diretamente proporcional. Sim, gente. Quanto mais caixas eu tiver, mais projetos eu tenho. Sim, gente. Ok. Ó, trincheira. Quanto menos soldados eu tiver, mais tempo de execução, ok? Quanto menos... O que é trincheira? Não, não sei. Trincheira é aquele lugar que soldado, né? O que é trincheira? É aquele lugar que soldado... É buraco onde soldados ficam. Isso. Professor, quando você tem uma senhora tem várias vezes e essa petição. Ó, treinamento de tiro, horas de prática e precisão para atirar, relação de tempo e não necessariamente inversamente. Ok? Então, a maioria, sim. Mas é só, graças a Deus, apareceu logo de cara uma para quebrar aí e contrapor esse maioria aí para não ficar tão maioria assim. Tá? Porque eu também nem lembraria de uma situação para poder contrapor essa colocação. Então, vamos lá. Ó, aproveita. Gente, hoje ele tá... Hoje o celular tá quase. Ó, então, ó, quanto mais horas treinando, né, atirar, mais e quantidade de pessoas e duração do estoque. Ó, quanto mais pessoas, mais ou menos tempo a duração do estoque. Menos, porque quanto mais pessoas, mais vão comer e vai acabar mais rápido a comida. Certo, galera? Beleza. Todo mundo muito bom. Ó, aqui ele fala, ó, quando você for fazer regra de 3, que é o que a gente já fez ali, que vocês já estão, né, habituados a fazer, mas a gente só reforça nessa aula essa questão da montagem, ó, que se for diretamente você mantém a ordem e só usa as informações, e se for inversa, ou você altera as razões, ou então você faz reto conforme eu falei ali, que dá certo também. Tá certo, gente? Se for simples, se for composta, eu não aconselho seguir aquele padrão ali que eu estava falando. Certo, gente? Tem que inverter mesmo. Tá? A gente vai falar do nada composta. Outra coisa, ó. Que fala da padronização das unidades de medida. E é aquilo ali, ó. Gente, é muito importante não misturar as coisas. Tá? Operário na direção dos operários, dias na direção dos dias, litro na direção dos litros, e dinheiro na direção do dinheiro. Tá claro, gente? Beleza. Vamos lá para uma demonstração.
E também fez isso, né? Eu também fiz isso. Entendeu? Não sei a solução. Não. Aqui, ó. Vamos mudar. Muda no caderno. Não. Conta só a conta. Já está até lá no final, mas lê ali. Vamos lá. A gente tem as grandezas desenvolvidas, que é o número de campeões de transporte e o número de soldados. Aí depois ele fala que mais soldados exigirá mais caminhões? Sim. Certo, gente? Então, a gente vai aumentar a quantidade de soldados, a gente aumenta a quantidade de caminhões. Aí a gente tem 12 caminhões, 480 soldados. Se a gente quiser, quantos caminhões a gente vai precisar se a gente tiver 800 soldados? Monta a conta e faz. Soldado na direção de soldado, caminhão na direção de caminhão. Foi? Foi? Todo mundo. Não, foi entendimento. Não, a conta não. Por exemplo, a gente tem 12 caminhões e tem 480 soldados. Então, na direção de soldados é uma cadeira. Caminhões é outra cadeira. Na direção de soldados, vamos mandar a informação do soldado. Na direção de caminhão, vamos mandar a informação de caminhão. Ok? Podem seguir soldado, depois de lá no caminhão. Você vai botar. Você vai botar. Deixa eu falar olha aqui, deixa eu falar uma coisa com vocês. Ó, eu não sei se serve para o online, mas, gente, estou aqui falando, ó, presta atenção aqui em mim, rapidinho, só um minuto, já vou aí falar. Olha só, não sei se serve para o online, mas eu estou percebendo isso na sala, presta atenção. Tem uma galera que mais, usando até um termo bem militar, né, que eu tenho um primo militar e fala isso, é mais taco na matemática. Sabe um pouco mais de matemática, está mais por dentro do assunto e sabe do que eu estou falando. E aí acha que é tipo assim, aula, eu já sei disso, entendeu? Parece que não está agregando. Tem outra galera que está mais perdido. Tipo assim, não sei, ou ainda estou, aprendendo. Estou mais devagar. Aí, olha só, tem uns burburinhos, na hora aqui da sala mesmo, numa boca, que tipo assim, ó, já foi, já fiz, e tipo assim, e a dúvida do colega parece ser uma bobeira. Mas olha aqui uma coisa importante que a professora vai falar para vocês. Eu tenho 10 anos de profissão. Eu não vou fazer, tipo assim, ó, não parece, mas são 10 anos em sala de aula. E aí, olha só, presta atenção numa coisa, é sério. Eu sei que o básico bem feito, entendeu? Treinar isso daqui. Quem acha isso daqui muito fácil? Treinar isso daqui muito, muito. Quando cair na prova, a chance de você acertar e de alguém que acha que sabe muita matemática chegar lá e errar um númerozinho, uma vírgula,
entendeu? É muito grande. Porque numa prova, principalmente que tem alternativas, entendeu? Todas as alternativas estão ligadas àquela informação. Então, ela parece fácil porque ela tem alternativa, mas não. Às vezes, a alternativa te confunde. Você chegou no resultado da alternativa, você pensa, é essa a resposta. Só que ali não é o final da questão, ou ali não é o que realmente eles estão querendo. Então, presta atenção, tem que treinar. Então, por mais fácil que seja para você, porque você já passou por essa matéria na escola, tem que, olha só, colocar no caderno, fazer. Não é fazer só na mente, entendeu? É fazer no caderno. Porque, ó, eu não vou nem olhar para ninguém para dizer que eu estou entregando. Mas preste atenção. Agora mesmo no início, eu estava ali fazendo, no iníciozinho, e alguém já tinha dado uma resposta que não era. Entendeu? E aí a gente pega, ó, e vai lá pro final, e aí a gente vê que a gente errou uma coisa boba, que a gente de repente sabia. Mas a gente, olha só, errou, não foi por mal, entendeu? Não foi para atrapalhar, mas errou por ansiedade. E a gente fica assim até a prova também, tá? Então presta atenção. O básico bem feito é melhor do que ser o completo e perfeito. Tá bom? Então, olha só. Vamos ser o básico bem feito. Vamos fazer com carinho. Outra coisa, tem uma galera que ainda não entendeu. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é montar a questão. Ó, soldado de um lado, caminhões do outro. Ok, gente? Primeira linha do problema, Fá. Acabou de sair. É banheiro lá em cima, e vai e volta. Olha só. Ele tinha me chamado e eu não fui lá falar com ele. Olha aqui. Deixa eu falar uma coisa. Na primeira linha do problema, olha que dica preciosa. Na primeira linha do problema, sempre vai ter as duas informações que você vai botar na primeira linha. Então, olha aqui, vamos ler o problema. Expressão da relação, ó, temos 12 caminhões e 480 soldados. Tá vendo essa primeira frase? Completa a nossa primeira linha. Ok? 12 caminhões, 480 soldados. Ok, gente? Aí, exato. Aí, olha só. Ele quer saber quantos caminhões, olha a pergunta, chegando. Outra linha, na linha de baixo. Quantos caminhões para 800 soldados? Depois que eu montei, ó, depois que eu monto a questão, aí eu vou fazer não vou fazer a conta, correndo, apressado, tá? Eu vou analisar para saber as setas. Ó, e eu vou analisar primeiro aonde está completa, a coluna completa. Eu não vou analisar por aqui, eu vou analisar por aqui, ok? Por exemplo, ó, a quantidade de soldados aumentou ou diminuiu? Aumentou. Então, a seta sobe, ok? E a quantidade de caminhões tem que aumentar ou diminuir? Tem que aumentar. Ok? Se as duas estão para cima ou as duas estivessem para baixo, a gente faria a conta, a gente faz a conta cruzada. Então, aí a gente faz a conta. Outra coisa, aí é uma dica, porque a gente está prestando um concurso. Eu sei que o concurso tem tempo para fazer a questão. Então, quanto mais a gente puder otimizar o tempo, é melhor, certo? Mas agora, hoje, dia 16 de abril, a gente está estudando. Então, a gente não precisa correr. Ok? Mas lá no dia da prova, quando a gente já tiver mais
sagaz. A gente pode correr um pouquinho mais, mas a gente tem que estudar. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode aqui, ó, dar uma simplificada. Porque tem zero em cima e tem zero embaixo, corta um zero para diminuir essa conta. Porque vai dar um número grande. Para a gente multiplicar e depois a gente dividir, vai ficar um número grandão. Então, o que a gente faz? A gente dá uma simplificada. Ok, gente? Mas só se for assim, ó, visual. Se for algo para te fazer errar, não faz. Ok, gente? Se você não tem segurança para simplificar, é melhor você usar um número grande. Ok? Eu digo isso. Por quê? Olha só. Tem gente que acha assim, e gente, ó, vocês têm que botar na cabeça que vocês estão se preparando. Tem várias outras pessoas se preparando. Tem gente que não se preparou e vai fazer a prova também. E tem gente que já se preparou mais ainda do que vocês, antes ainda do que vocês, e vai fazer a prova também. Certo? Então, vocês estão numa grande corrida. Hoje, o início da corrida, sai todo mundo junto. Só que tem gente que ganha um pouco mais de velocidade, tem gente que vai ficar muito para trás mesmo, que não vai conseguir, vai ser quase que atropelado pelo... E tem gente que vai conseguir chegar lá em primeiro lugar. Ok, gente? Então, assim, ó, não tem privilégio nesse ponto de partida. Não tem. Todo mundo sai do mesmo lugar. Só que, na hora em relação à disposição para chegar, às vezes tem uma questão de privilégio, uma questão de tempo, uma questão de prática, de estudo, de tempo, de oportunidade, de privilégio. Ok, galera? Não vamos tratar disso agora, porque estamos falando de matemática. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, olha só. Tem uma galera, principalmente vai fazer concurso militar, que acha o bonzão, entendeu? E às vezes faz conta simples, errada, entendeu? Então tem que tomar cuidado. Não foi. Presta atenção, não foca. Não. Olha aqui, não é ninguém daqui. Presta atenção. Olha para mim, tem que continuar participando. O que eu estou dizendo é que em outras situações a gente encontra esse tipo de situação. Então tem que focar aqui. Ó, cancelei o zero, o que eu tenho? 48x igual a 12 vezes 80. Poderia simplificar até mais, gente. Entendeu? Mas eu nem vou entrar nesse mérito, porque senão vai confundir. Entendeu? Por exemplo, a 48 é múltiplo de 12. Poderia simplificar. Entendeu? E aí já chegaria praticamente numa conta direta aqui. Mas eu não vou fazer isso, tá? Por quê? Porque a gente precisa fazer a conta que está apresentada para a gente fazer. Tá? Ó, 48x é igual a quanto aqui? 960. Ninguém errou, né? 960 dividido para 48 vai dar 20. Então, a gente precisa de 20 caminhões, ok? Ó, no problema aqui resolvido, nem foi feito a questão da simplificação. Usou o número direto. Eu já ensinei isso para vocês. Para acelerar o processo. Tudo bem, não tem problema. Mas aí agora já sabe isso. Ó, outra questão. Agora esse exercício. Vai lá. Lê aquele lá e tenta fazer. Oi. Vai lá, copia, gente. Copiar não precisa copiar a questão. Só fazer, resolver. Tá certo? Bota número 1 lá de, sei lá, da aula 4, não sei. Tenta sinalizar aí de forma que você consiga visualizar depois.
Isso aí, vendeu lá. Vamos lá. Por exemplo, às vezes e deu certo. Mas só lembrando uma cara. Você acha que quando ele voltar, você vai. E aí você vai dar oi, todo bem? Tem que entender ali. Porque para não parece mas para você fazer fixada, você precisaria entender alguma coisa. Você não entendeu, tá certo. Tá certo? Tá certo. Ó, a Bíblia me chamou. Agora eu olha aqui para mim. A maioria já, alguém aí já fez, eu vou. Peraí, deixa eu falar. Sobre o negócio do banheiro, presta atenção. Lembra que a gente já combinou isso em algumas aulas anteriores. Não precisa ficar pedindo. Mas viu que o colega saiu, espera ele voltar e vai lá no banheiro, entendeu? Ou dá uma olhadinha para ver se não tem ninguém lá fora. Se tiver, não sai. Mas não precisa ficar se preocupando de me pedir, tá certo? Pode ir. E os meninos, o banheiro aqui de baixo está trancado, tem que ir no segundo andar, tá? Pode apagar esse quadro tão organizado que essa professora fez.
Ele diz que uma patrulha é composta por 8 soldados e que leva 6 horas para poder cobrir um determinado perímetro de vigilância. Então, presta atenção, 8 soldados trabalhando. Tem que entrar na história. Tem que viver a história, querido. Imagina que você é um desses soldados. Entendeu? Aí, olha só. Você está lá, andando, fazendo a patrulha durante 6 horas. Ok? Porque o perímetro é o quê? É a área, aquele espaço ali. Então, para você andar tudo, vigiar tudo, olhar tudo, demora 6 horas. Porque tem você e mais 7 colegas com você. Ok? Presta atenção, continua na história. Olha aqui. Se o comando decidir reforçar a patrulha, então ele vai reforçar, aumentando o efetivo para 12 soldados. Então, vai para 12 colegas, você e mais 11, ok? Aumentou 4 pessoas, ok? Vocês vão gastar mais ou menos tempo para fazer essa vigilância? Menos tempo. Flamenguista, mais ou menos tempo para fazer a vigilância? Menos tempo. Então, ó, soldados aumentou e tempo diminuiu. Tchau, amor, vai comer. Então, ó, 8 soldados, 12 soldados, 6 e 4. Ok, gente? Então, uma seta foi para cima e a outra foi para baixo. Aí eu faço a conta como? Ou eu vou inverter uma das duas razões, ou então eu faço direto. Exato. Então, ó, eu já tinha mandado a resposta. Ó, 12x é igual a 6 vezes 8. 12x é igual a 48. X é igual a 48 dividido para 12. X é igual a 4. Certo, galera? Eu até Olha só. Ela tá fazendo assim, então vai já Eu acho que é agora. Quando tinha aparecido, Cala a boca, ele tá Ei. Ó, Isa, pode? Ó, vamos lá. Agora a gente vai falar da composta. A gente passou pela simples. Ó, dica aqui, ó, importante. Quem teve dificuldade na simples tem que dar uma estudada em casa, fazer questões. E aí vai ter mais dificuldade, não é praga, não, mas é realidade, vai ter mais um pouquinho de dificuldade na composta. Então tem que fazer o quê? Estudar mais um pouco, certo, galera? Não pode errar.
Lembra, não pode errar o básico. Se erra o básico, vai errar o mais difícil ainda, certo? Certo? Vamos lá. Olha aqui. Quando que é uma regra de 3 composta? Quando a gente tem mais de 3 grandezas ou mais envolvidas. Então, a gente tem 3 ou mais grandezas, a gente diz que é composta. Por exemplo, ó, se aqui na relação dos soldados falasse também de dias, entendeu? A gente teria quantas grandezas? 3. Ok? Então, olha só. Se a gente aumentasse aqui para caminhões, a gente teria 4 grandezas. Ok? Então, a gente diria o quê? Ó? Precisou de 12 caminhões para ter 8 soldados. Eu estou inventando aqui uma mistura louca. Mas, assim, se a gente aumenta a quantidade de informações, de grandezas, a gente diz que 3 ou mais é uma relação composta. Pois, gente? Nossa, gente, não está vendo. Não consigo. Aí, olha só, a gente vai comparar as grandezas. Então, a gente vai fazer o quê? Ó? Individualmente, a gente vai ver onde vai estar o X. E a gente vai fazer uma relação com esse X. E essa relação pode ser diretamente proporcional, todas diretas, ou pode ser todas inversas, ou pode ser direta e inversa. Ok, gente? Sim? Toda vez que uma das relações com o X, ó, toda vez que uma das relações com o X der inversamente, a gente vai ter que inverter a grandeza. Ok? A fração e a gente isolou o X. Oi, gente? Que é o que está escrito. Então, vamos fazer essa guiada aqui. Lê aqui para mim. Ó, enquanto isso, eu vou catar uma pessoa ali para pegar uma água. Entendeu? E você... Não. Lê lá, ó. Lê. E se o pessoal do militar, do online, lê, você muda para a próxima parte. Tá. Só uma linha só. Vai lá, gente, lê. Slide, gente. Ó, próximo slide.
Ó, primeiro ele vai identificar as grandezas envolvidas no problema, que é quem? Engenheiros, metros de ponte, dias e horas, tá? Então, tudo isso está envolvido no problema. Depois ele diz que ele quer encontrar a quantidade de dias para o segundo cenário. Então, no segundo momento, quantos dias ele vai precisar fazer com aquela quantidade de engenheiro, com aquela quantidade de metros de ponte e com aquela quantidade de horas trabalhadas. Aí ele só não sabe os dias ainda, é isso que ele vai descobrir. Certo, galera? Então, o X da questão vai ficar onde? Nos dias, certo? O que eu já faço? Quando eu montar, ó, dica que preciosa. Quando eu for montar, eu já monto com dias lá na pontinha, como primeiro, para eu não precisar trocar de lugar. Então, ó, primeiro, ou no último, pode ser, entendeu? Ou no último ou no primeiro. Mas eu faço já uma relação para ele não ficar ali no meio, porque no meio é mais confuso. Ok? Então, eu boto, ó, dias, horas, metros, engenheiros. Ok? Aí eu vou preencher a informação. Sempre vai ter duas linhas, ó. Duas linhas. Ok, gente? Sempre vai ter duas linhas. Então, a gente sempre vai preencher essas duas. Eu já sei que aqui é um X, que é o meu segundo cenário. Ó, meu segundo cenário, meu primeiro cenário. No meu primeiro cenário, eu tenho todas as informações. Tenho dia, tenho horas, tenho engenheiro, tenho metro. No meu segundo cenário, eu tenho metros, engenheiros e horas, mas eu não tenho dias. Ficou claro? Por isso eu já preenchi o X lá. Você está pensando que Vi a informação que ele deu. Cadê os dias? Cadê os dias? Você não consegue perguntar o que você está Professor, não, último não. Ali no. O grau ah, não, o senhor então, Professor, vai dar 7. não, o senhor ainda dá para dar outra. Aqui em cima. A última. Ele falou aqui. Eu queria que ele tivesse falado lá. É que deu uma atenção, cara. Tá, deixa. Eu vou dizer para vocês. Vamos lá. Problemas técnicos. Vamos lá. Então, ó, vamos copiar aqui o problema.
É melhor, não tem isso, não tem slide. Copia no caderno a situação problema, ó. Copia, né, no caderno a situação problema, porque não tem no slide. Agora sim. Agora sim. Tá. Vai, agora sim. Não coloquei uma
Não é para te apavorar agora, porque, presta atenção, fui ali agora, presta atenção, não é para te apavorar, que é para copiar primeiro. Igual o Eduardo falou, copiou, peraí, professor, peraí, não fala agora. Vai copiar, depois se todo mundo copiar, eu vou explicar, essa daqui eu vou fazer com vocês. Depois vai ter uma que é para vocês fazerem sozinhos. Essa daqui é para a gente fazer junto, ok? Calma. Já pode colocar. Pode colocar as informações aqui em cima. Mas, ó, não é para se apavorar, é para esperar. Copia essa parte. Se quiser, a única coisa que pode fazer é colocar a informação aqui em cima. Ó, outra coisa. Lembra que eu falei que até o primeiro ponto, ou até a primeira frase, tem a primeira linha. Então, isso daqui tudo, ó, faz parte da primeira informação. Daqui em cima. Ok? Essa outra linha aqui de baixo é dessa outra linha. Sim ou não? Sim. Então, vai. Preencha as informações. Aí a gente vai analisar as setas. Isso aqui não é seta, ó. Isso não é seta. É só divisão. Álgebra nasceu no mês que vem, porque minha prova é isso. Só pesquisar. Oi, gente. Então, vamos lá. Vou continuar, tá? Então, ó. Eu tenho nessa questão, ó, 10 engenheiros
que constrói 200 metros de ponte em 8 horas durante 15 dias. Ok? E depois, quantos dias serão necessários para 12 engenheiros que constroem 300 metros? Aumentou a quantidade de engenheiro, aumentou a quantidade de quê? De metros que eles constroem, certo? Daí a gente já vê que tem uma relação entre eles. Mas é isso que a gente está vendo? Não, porque o X da questão está em quê? Nos dias, ok? Então aqui, ó, a gente vê uma relação diretamente proporcional. Quanto mais engenheiros, mais vai ser construído. Porque quanto mais gente trabalhando, mais coisas vão ser feitas. Quanto menos, né? Aí sempre vem o aluno pequeno, aí daí se enrolar, não vai acontecer. Não, gente, a gente está trabalhando como se todo mundo trabalhasse igual, na mesma proporção. Entendeu? A gente não está trabalhando no entendeu? Não é nada disso, não. É uma questão de proporcionalidade. É por isso que o nome da matéria é grandeza diretamente ou inversamente proporcionais. Então, a gente está falando de uma questão proporcional, ok? Por exemplo, ó, olha aqui. Eu nunca vou estar correlacionando, é muito importante falar isso, correlacionando, por exemplo, fazendo uma relação entre, por exemplo, eu já falei de cachorros, entendeu? E de comidas, ou quantidade de coisas que eles vão comer, quantidade de ração que eles vão comer. Eu nunca vou estar falando de um pitbull e de um salsichinha lá, de um pinche. Entendeu? Eu não estou fazendo essa relação. Não é proporcional. Ok? Eu estou falando. Não sei. Não sei. Eu estou falando só de pitbull, tá bom, gente? Exato. Então, ó, 12 engenheiros, 300 metros de ponte, 10 horas. Também aumentou a quantidade de horas. Tá bom? Então, tem mais gente trabalhando e mais horas trabalhadas. Aí, a gente vai ver se os dias vão diminuir ou aumentar. Certo, gente? Agora, a gente vai fazer a setinhas. A gente vai fazer o estudo das setas. Tá? E aí, sim, a gente vai utilizar aqui, ó. Porque ele já deu pra gente. Então, vamos analisar aqui, ó. Ele vai sempre analisar a quantidade de dias, né? A dias, né? Sempre vai estar no canto para que a gente possa analisar essa grandeza com outra grandeza. Já que está na dias, vai relacionar dias com cada um. Isso. Com cada um e vai fazer o estudo das setas. Ok? A gente não vai fazer uma relação entre engenheiros e horas. Nem com engenheiros e metros. Porque os filhos não estão lá. Ok? Então, vamos lá. Ó, compare cada grandeza com a grandeza que se quer descobrir. Que é a que a gente vai descobrir. Que, no caso, está em dias. Ok, gente? Então, a gente vai comparar para ver se é diretamente ou inversamente proporcional. Ô, gente, vou falar um negócio para vocês, sem querer ser chata e chamar a atenção, assim, ao vivo. Mas vou falar, vocês hoje estão conversando paralelo agora, principalmente porque hoje eu estou dando um pouco mais de tempo para a gente resolver, mas preste atenção, eu preciso que os assuntos se assentem na cabeça. E slide, a prof tem um monte para dar.
Entendeu? E se fosse para pegar e dar a matéria aqui para você sem você estar entendendo nada, eu estaria dando. E só passando. Entendeu? Mas a minha intenção é que vocês entendam o que eu estou falando. Até pelo porque eu acabei de falar. Tem gente que está acompanhando porque já deu isso, já aprendeu isso, ou está aprendendo na escola, ou tem gente que nunca nem teve isso e está totalmente perdido. Essas conversas aí em paralelo estão atrapalhando. Entendeu? Tem que ficar em completo silêncio. Outra coisa, a prof já não está 100% porque está com a garota aqui arranhando, doendo a beça. Entendeu? Eu estou cada vez falando mais alto para não chamar atenção. Então, vamos lá. Ó. Então, a gente sempre vai classificar como diretamente ou como inversamente proporcional. E isso daqui é muito importante para a gente montar a conta corretamente. Porque se a gente errar, a gente monta a conta errada. Então, preste atenção. Isso daqui é uma organização da questão. Isso daqui ainda não é montagem da conta. A gente ainda não vai resolver partindo de. A gente ainda vai reorganizar. Exatamente. Tem coisa que a gente vai inverter, tal, aí a gente precisa reorganizar aquilo ali. Ok? Aquilo ali é só para a gente ver no formato da conta o problema. Ficou claro? Aí, olha só. Então, vamos analisar primeiro engenheiro. Desculpa aí, toda hora. Engenheiro e dias. Ó, se tem mais engenheiros, o trabalho vai ser feito em menos dias. Isso é correto? Sim. Tá? Isso daqui não é, nem era para ser uma pergunta, perguntando para vocês. Assim, só para a gente, né, interagir. Mas, assim, óbvio, se tem mais gente para trabalhar, menos dias vai ser usado. Então, uma tinha menos dia e mais engenheiro. Ok? Ó, certinha. Deixa lá mesmo. Deixa eu ver não. Corretinho. Não precisa mudar. Então, vou para lá. Metros e dias. Olha só. Quanto mais metros eu fizer, mais dias serão necessários. Ok, gente? Quanto mais metros eu tenho, mais dias eu preciso para poder concluir o trabalho. Ok? Então, aumentou a quantidade de metros, aumenta a quantidade de dias. Beleza? Eu acho que é legal a gente utilizar outras cores aí para a gente facilitar a nossa vida. E, por último, a gente vai fazer uma relação, olha só, que é a do próximo slide, questão 5 aqui, ó, que é horas e dias, né? Que quanto mais horas eles trabalharem, menos dias serão necessários. Ok, gente? Sim ou não? Sim, sim. Ok. Aí, o que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que inverter todas as relações em que estão as minhas informações praticamente. Por quê? Olha só. Só não consegui inverter as peças. Eu vou apagar ali. É trabalhoso mesmo que está dentro, tá? É assim mesmo. Ó, o que a gente vai fazer? Dias. Vai ficar 15x, ok?
Aí, o engenheiro percebeu que a setinha dos dias em relação ao engenheiro é essa roxinha, sim ou não? Aí uma está para baixo e a outra está para cima, ok? Então eu vou inverter a do engenheiro, ok? Para ficar uma relação aqui, ok? Eu vou ter que inverter alguma para as duas ficarem na mesma direção. Então eu vou inverter a do engenheiro. Vai ficar Então, quando você investe em curso na inversão, e nunca inverte a do X. A do X você deixa no mesmo posição e inverte a outra para ficar na mesma situação. Então, a do engenheiro vai ficar, 12 sobre 10. Ok, galera? Aí, olha só. A do metro, elas duas estão na mesma direção. Sim ou não? É azulzinha. Elas estão na mesma direção. Então, eu não preciso mexer no do metro. Eu deixo elas na mesma posição. Ok? 200 e 300. Depois a gente pode fazer aquela jogada de simplificar, lembra? Que eu falei? Aí aqui, a gente vai ver a outra. A outra, uma está para baixo e a outra está para cima, certo? O que a gente vai ter que fazer? Inverter ela também. Como a gente nunca vai mexer na dos dias, a gente vai mexer na das horas. Então, a gente vai botar 10 para cima e 8 para baixo. Tá claro, gente? Olha, que é a laranjinha. Então, vai ficar 10 em cima e 8 embaixo. Fluiu, gente? Sim. Ok. O que a gente vai fazer agora? Que a gente fez isso. A gente vai multiplicar os de cima com os de cima e os de baixo com os de baixo. Ok? Gente, então, pode simplificar. Gente, agora eu só peço o seguinte. Olha só, olhem para mim, todo mundo. E online também. Presta atenção. Para tudo, olha para cá e fala para mim. Até aqui, alguém tem dúvida? É só porque se eu tiver que voltar, o caminho é mais curto se eu tiver que voltar agora do que se eu chegar lá no final e você dizer para mim que não entendeu. Entendeu? Então, fala para mim aí no online e fala vocês aqui para mim. Presta atenção. Se não tiver entendido, não tem problema nenhum. A prof volta também no final. Mas é porque a prof prefere voltar agora para não ficar mais cansativo. Então, vamos lá. Alguém não entendeu por que eu investi, o que eu fiz, por que está tudo colorido? Alguém tem dúvida? Tem dúvida? Hã? Por que inverteu? Qual é a dúvida do Davi? Fala aí para mim. A colega disse que não entendeu por que inverter. Qual é a dúvida do Davi? Não entenderam as setas. Não entendeu as setas. Dois não entenderam as setas. Tá. E aqui? Ninguém? Tá todo mundo no chão? Tá. Olha só. Deixa eu apagar. Desculpa. Eu botei aqui só para não confundir. Engenheiro de dias, metro, dias, metros, e laranja, foi dias, e tá, então vamos lá, tá filmando aqui? Tá. Ô, gente, olha só. Ai, vai fazer X. Pode tentar. Ô, gente, olha só. Vamos tentar aqui, vocês. Quem não me entendeu, se eu um pouquinho de dúvida, eu vou voltar aqui para o ar e agora vocês aproveitam para pegar e deixa aqui. Olha aqui comigo. Pode. Só que sempre em cima e embaixo, tá? Não simplificando em reto e nem em diagonal, tá bom?
sempre em cima e embaixo, porque diagonal pode simplificar também, mas eu prefiro que não agora, nesse primeiro A momento, fração de para não misturar, tá bom? Ô, gente, olha aqui para cá. Ó, eu sempre vou fazer uma relação entre os dias com todos os outros aqui, ó. Com todos os outros. Então, é como se dias fosse o meu parâmetro, tá? O meu norte. Dia é o meu norte. Por que que dia ficou determinado como meu norte? Não é nada muito filosófico, tá? Por que que dia ficou determinado como meu norte? Porque eu pergunto quantos dias serão necessários. Então, como X está na reta dos dias, os dias ficou destinado como meu norte. Tá certo, gente? Aí eu vou fazer uma relação com cada um deles. E eu vou usar uma canetinha colorida para poder ficar mais claro. Então, eu vou pensar o seguinte, olha só. Quanto mais engenheiros eu tenho? Eu tinha 10. Agora eu tenho 12. Aumentou, sim ou não? Sim. Se aumenta a quantidade de engenheiros, vai diminuir a questão de dias. Porque quanto mais pessoas trabalhando, aí você tem que imaginar, se imaginar dentro do problema. Imagina que tem, 10 engenheiros trabalhando. Se eles demoram 15 dias para fazer a obra, se eu aumento a quantidade de engenheiros, gente, presta atenção, eu estou pagando mais gente, para quê? Para acelerar a obra. Isso não faz sentido. Certo? Só faz sentido se for para acelerar. Se for para continuar do mesmo jeito, por que eu vou pagar mais dinheiro? Cada engenheiro é mó dinheirão. Entendeu? Então, você tem que pensar dentro do problema. Aí, então, nesse caso, por exemplo, desse engenheiro, como a gente aumentou, ele vai ser aumentar para os tempos, que aí seria o que por enxuta. Não, a gente está fazendo a relação só de dias Não, e então, engenheiros. Calma. então, Não pode misturar. Por exemplo, engenheiros, são 10 engenheiros que fazem 200 metros. Não pensa em metros. Pensa só no engenheiro. Porque se você misturar outra grandeza, você acaba misturando a informação. Você lembra que a gente lá no início, eu disse que você não podia botar informação entre os dois. Porque se você fizer entre mais coisas, entendeu? Por exemplo, você desenha, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, eu só posso fazer uma relação, eu sempre uso a coisa de exemplo do desenho, mas é porque é uma forma de te incluir dentro da situação. Né? Porque fica claro para você. Por exemplo, você tem você tem um trabalho para fazer, certo? Uma quantidade de trabalho para fazer, certo? Aí, olha só, a relação no primeiro momento não é a quantidade de pessoas que vão trabalhar ali com você, para você entregar aquela produção. A relação nesse primeiro momento é só em tempo que você vai gastar para produzir aquilo e a quantidade de material de lápis, literalmente, que você vai usar. Entendeu? Eu não posso misturar, apesar de também ser um material o papel, por exemplo, a quantidade de papel tem uma outra relação do que a do lápis. Entendeu? O lápis ele pode durar para todos os desenhos que você vai fazer. E o papel é muito maior. Agora entrei no... Entendeu? Então, tipo assim, por exemplo, o quadro, ele pode ser de um tamanho, mas a tinta que eu vou usar, ela pode ser completamente diferente. Então, tinta do papel, do meu pilô, é diferente do que louça. Entendeu? Louça pode ter um quadradinho pequenininho. Entendeu? Mas a quantidade de tinta, ela é diretamente proporcional à quantidade de metros que eu vou escrever. Quantidade de louça que eu vou escrever. Entendeu? A louça não.
Entendeu? Ela pode ser a mesma e não vai ter uma relação ali entre elas. Show? Tá bom? Então, ó, você só vai utilizar uma grandeza de cada vez. Tá? Então, aqui a gente está falando só do engenheiro e só dos dias. Então, ó, tenho mais engenheiros. Vou precisar de menos dias ou de mais dias? Menos dias. Porque eu tenho mais gente trabalhando, menos dias trabalhados. Ok? Agora que eu fiz essa, que era rojinho, eu vou fazer o do azul. O que eu vou fazer? A relação entre... Ou, não entendeu? A relação entre dias e metros. Aí, olha só, de novo. Você já está aqui, ó. De 200 para 300, aumentou. Então, quer dizer o quê? Não me importa quem. Não importa se for engenheiro, se for pedreiro, se for servente, se for um bendito de uma pessoa que foi lá e fez obra. Não importa. O que importa é a quantidade de produção. Tinha 200 metros feitos. Agora tem 300. Aumentou ou diminuiu? Aumentou. De 200 para 300. Certo, galera? Se aumentou a quantidade de metros, vai precisar aumentar a quantidade de dias? Sim. Porque, presta atenção, quanto mais coisas são produzidas, mais tempo eu preciso. E aí você faz uma relação com qualquer coisa que for do seu cotidiano. Entendeu? Eu preciso de mais tempo, de mais dias, para entregar mais coisas. Uma costureira, por exemplo, se ela vai entregar, fazer 100 roupas, ela precisa de uma quantidade de dias. Se ela for fazer agora 200 roupas, ela precisa de mais ou de menos dias? De mais dias. Porque eu não estou falando que vai aumentar a quantidade de costureira. Eu só estou falando da quantidade de roupa que ela vai produzir. Ok, gente? Então, acho que não é nessa porcentagem. Não vai. Eu sei, a gente vai até que horas isso começou? Acho que 20. Tá. 20. Então a gente vai mais 20. Mas não vai dar tempo de consultar. Ó, e por último, ó, mais 20. Ó, e aí, olha só. E por último, foto. A pose, a pose. Tá pegando todo mundo? Vira. Melhor. Oi. Muito bem. Vamos aí. Ô, gente, ó, agora eu vou fazer uma relação por último entre dias e horas. Quanto, ó, de 8 foi para 10. Aumentou a quantidade de horas, sim ou não? Se tem mais tempo trabalhado, olha só, presta atenção. Se a gente, em vez de ter 2 horas de aula, a gente tivesse 3 horas de aula, entendeu? A quantidade de matéria fosse a mesma, entendeu? A gente ia acabar o curso mais rápido, sim ou não? Se a gente estuda mais tempo, a gente acaba o conteúdo mais rápido, certo? Se a gente estuda menos tempo, a gente demora mais dias para concluir o conteúdo, sim? Ok? Então, ó, é uma relação também inversamente, porque aumentou a quantidade de horas, diminui a quantidade de dias. Foi, gente? Ok. Se fez isso, ó, aí o que eu faço aqui? Pra cá, pode? Tá? Ó, se fez isso, o que eu vou fazer agora? A gente vai arrumar agora, de acordo com as setas. Então, ó, dias a gente não vai alterar, a gente vai deixar no mesmo lugar.
A gente vai deixar na mesma direção. Isso. Não vai dar problema? Os pais, quem está esperando? 10 minutinhos, então. Que aí eu aviso Tá. aqui no grupo pra eles. Só hoje vou ter que sair. Só pegar um minuto. Não, vai ter que vai ficar aí. Tá bom. Tá bom? Aí avisa aí, pessoal. Ô, gente, olha só. Por conta da questão de dinâmica, de liberar a galera, por causa dos pais esperando, tais de ônibus e tudo mais, a gente vai finalizar. Próxima aula eu volto com regra de 3 composta e com o exercício para vocês fazerem e porcentagem. Tá certo, galera? Beijinho e até a próxima. Tchau! Desculpa, se quiser. Ó, se vocês, eu estou gravando a frase ainda. Mas eu vou pôr na áudio, hein? Encerrar.